E aí, pessoal? Olha, hoje é tabela periódica. Vamos lá? O histórico. Vamos bater aquele papo sobre tabela periódica. Tu vai gostar. Olha aí, pessoal. Tabela periódica é uma tentativa de organizar os elementos dentro de algum padrão. E essa tentativa vem de tempo. Tem aí, ó, Dobenheim tentou as tríades de Dobenheim, Champottois fez o parafuso telúrico. Olha, Lavoisier, lá atrás, lá muito tempo antes, também tentou organizar a tabela periódica. Newlands fez a tabela periódica dele baseado nas notas musicais. E aí, pessoal, a gente tem várias tabelas até chegar em Mendeleev. Mendeleev, ele é um pai da tabela periódica. Ele faz a tabela periódica bem próxima desse estilo da tabela moderna que a gente conhece hoje. Só que a tabela dele, os elementos estavam, olha, não esquece isso não, os elementos estavam todos na ordem crescente de peso atômico. Olha bem, peso atômico ou massa atômica. Em química, peso e massa são idênticos, tá? Então, para Mendeleev, os elementos estariam colocados na tabela periódica dispostos na ordem crescente de massa atômica ou de peso atômico. Então, ele é o pai da tabela periódica. É ele, pessoal, que tem a tabela periódica com esse formato que a gente conhece, o mais próximo de hoje em dia. Mendeleev colocou os elementos e mesmo, olha bem, vê que coisa interessante, ele tinha 8 colunas verticais, tá certo? Que eram denominados os grupos da tabela periódica, e 12 colunas horizontais, que eram as séries. E mesmo elementos que ele nem sabia que existia ainda, ele já deixou um espaçozinho ali que ele estava prevendo a possibilidade da existência daqueles elementos devido às características. É bem interessante isso, né? Então tem aí, o Mendeleev é considerado pela comunidade científica, de um modo geral, pessoal, um gênio da química. As ideias dele vêm do ano de 1868, 69, 1870, tá certo? Em um livro chamado Princípios da Química. Outra coisa bem legal é a gente lembrar que a tabela periódica moderna, a de hoje em dia, é a tabela periódica de Moseley. Moseley fez uma pequena mudança na estrutura. Ele colocou os elementos na ordem crescente de número atômico. Número atômico. O que é número atômico? É o número de prótons, não é verdade? Então, a lei periódica atual, a lei de Moseley, ele diz que os elementos estão ordenados na ordem crescente de número atômico, ou seja, na ordem crescente do número de prótons. Tá certo? Outra coisa, olha a tabela aí. Nessa tabela, a gente tem as colunas que são as famílias. Os elementos que estão nas mesmas famílias apresentam características semelhantes. E aí você pode me perguntar, o que é que faz o elemento estar na mesma família? Está na mesma família aqueles elementos que têm o mesmo número de elétrons na última camada. Lembra das camadas? Você tem o núcleo, não é isso? E a eletrosfera, que são as camadas. Então, quando o elemento, independente da quantidade de camadas, quando ele tiver o mesmo número de elétrons na última camada, ele é da mesma família. Então, por exemplo, a primeira família, a família 1 ou 1A, tá certo? São chamados metais alcalinos. Todos eles têm um elétron na última camada. Um elemento da família 17 ou 7A, todos eles têm 7 elétrons na última camada. Então, você tem as famílias ou grupo, e o que é que qualifica isso? Quem está na mesma família tem propriedades semelhantes. Por que tem propriedades semelhantes? Porque na configuração dele, eles têm o mesmo número de elétrons na última camada. E você também tem as linhas, que são os períodos. Os períodos são as camadas K, L, M, N, O, P, Q. Então, o primeiro período tem uma camada, segundo período tem duas, terceiro período tem três. Até quanto, pessoal? Ó,
KLMNOP, que 7 camadas. Então, a gente tem 7 períodos da tabela periódica. Então, a tabela periódica é organizada em famílias e em períodos. Quem está na mesma família tem o mesmo número de elétrons na última camada. E quem está no mesmo período apresenta o mesmo número de camadas. Gustavo, tem algum nome para última camada? Tem sim. A última camada é chamada de camada de valência, tá certo? A última camada é chamada de camada de valência. Então, pessoal, não esquece, tá certo? Muita gente já tentou fazer uma tabela diferente, uma tabela em espiral, tal, mas a tabela da gente atual é a tabela de Moseley, onde os elementos estão na ordem crescente de número atômico, tá bom? Ordem crescente de número atômico. Então, nós temos aqui as famílias, ó, 1A, 2A, 3B, 4B. Vê bem, aqui você tem as famílias A e no meio aqui família B. Na verdade, a IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, quem determina o que deve ser na química, a IUPAC diz hoje em dia que não se deve mais separar em A e B, tá? Ele quer que você vá de 1 até 18. Mas nos vestibulares, nas provas, ainda se separa. 1A, 2A, aí pula, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Vê bem, o A é só para dizer que ao configurar o elemento químico, a configuração dele terminou em S ou P. E a família B, que é chamada família de transição, a configuração terminou em D ou F. Somente isso. Então, os elementos A são representativos. O que é ser um elemento representativo? A configuração terminar em S ou P. E os elementos do meio são os elementos que são chamados de elementos de transição. O que é ser de transição? A configuração eletrônica terminar em D ou F. Simplesmente isso, tá? A família 1A, metal alcalino. Gustavo, hidrogênio é metal alcalino? Não. O hidrogênio está na família 1A, mas ele não é metal. Ele está aí por uma questão de ter um elétron na última camada, uma questão estética, tá? Também. A família 2A é a família dos metais alcalinos terrosos. Olha aí. A família 3A não tem nome. Então, é o nome do primeiro elemento. O primeiro elemento é boro. Então, é a família do boro. A mesma coisa acontece com a família 4A, família do carbono. Família 5A também não tem nenhum nome. Então, é a família do nitrogênio. A família 6A tem nome. O oxigênio, né? A família dele tem nome. São os calcogênios, tá? Calcogênios, a família 6A. E a família 7A são os halogênios. A última família da tabela periódica são os nobres. Todo mundo quer ser nobre. É a família que tem 8 elétrons na última camada. Família 8A ou 18. O que quer dizer isso? Que tem a quantidade máxima. O máximo de elétrons que se pode ter na última camada são 8 elétrons. Quem tem é nobre. Então, são os gases nobres, família 8A, porque tem 8 elétrons na última camada. Pessoal, não se esqueça, tá? Última camada é chamada de camada de valência. Então, só para lembrar, família 1A, a configuração termina em NS1. Família 2A, NS2. O que é esse N? O período, né? Se tiver no segundo período, termina em 2S1. Se tiver no terceiro, 3S1. Quem é da família 13 ou 3A, termina em S2, NP1. É só somar, ó. 1, 2, 3 elétrons. Quem é da família 4A ou 14, termina em quê, pessoal? NS2, NP2. Quem é da família 5A, NS2, NP3. Quem é da 6A, NS2, NP4. Quem é da 7A, termina em NS2, NP5. E da 8A, NS2, NP6. Lembrando que na 8A tem o hélio, tá? O hélio é um elemento que termina em 1s2. É 1s2, e ele é da família 8A. Ele é uma exceção. Gustavo, e o que é esse NS2 que tu colocasse aqui? São os elementos de transição, tá? Que terminam em DOF, que a gente vai ver depois. Então, aqui, ó, 1A e 2A terminam em S, da 3A até a 8A termina em P. Por que esse S aqui? O hélio é um S2. Os elementos aqui, transição externa,
E essas duas linhas são chamadas de lantanídeos e actinídeos, também chamados de transição interna. Termina em F. Então, termina em S a configuração, termina em P, termina em D e termina em F. Então, pessoal, hoje a gente viu um pedaço bem interessante da tabela periódica, mas a gente tem uma segunda aula de tabela periódica, legal? Abração, pessoal, até a próxima.